É uma história maravilhosa, né? 25 anos são bodas de prata e 30 anos que eu pastorei a igreja e 25 anos exclusivamente aqui em Itapuã. Ninguém melhor do que Tânia, eu acho, para falar como tudo começou, porque começou através de uma escola, via um ensino, né? E ela vai falar um pouquinho sobre esse começo e vocês vão entender melhor essa história maravilhosa. Acho que é por isso que a nossa igreja prioriza tanto o ensino, porque começou dentro de uma escola, né? Trabalhei durante 21 anos e meio, né, no Colégio Castro Alves, ali com Dilton e Helena, e sempre fazia, durante o intervalo, cultos, né, com os meus alunos. Contava uma história bíblica, isso assim, rotineiramente. E até que um dia a Helena, né, a gente estava terminando o expediente, eram umas 5 horas, 5 os alunos indo embora, e ela me chamou e falou: Tânia, você poderia perguntar ao pastor Sidraque se ele pode, né, abrir um tempo que vocês pastoreiam em Santa Cruz? A gente estava em Santa Cruz esse tempo, ficamos 10 anos em Santa Cruz. Se ele poderia disponibilizar um tempo para fazer um estudo bíblico lá na minha casa. Gostaria muito de fazer um estudo bíblico com meus filhos, com a minha família e chamar alguns vizinhos. Falei, vou conversar com ele, se ele puder, tudo bem. E aí eu conversei com o Sidraque, prontamente, né, aceitou, falou, não, vamos fazer sim. Né, quando na terça-feira a gente não está em Santa Cruz, a gente pode fazer lá. E no dia 30 de março de 2000, nós, numa terça-feira, fomos lá para a casa da Helena, e eu, o Sidraque, né, o Leonardo Cosme, a família de Helena, a Thelma, estávamos lá. E ela chamou alguns vizinhos, e a sala ficou assim, cheia. E aí, Wagner tocando violão, a gente cantou, Sidraque deu um estudo bíblico. E aí, no outro dia na escola, ela falou, Tânia, ficou muito cheia a casa. Né? Eu chamei os vizinhos, chamei as pessoas. O que você acha da gente fazer o próximo estudo bíblico no auditório da escola? Porque aí vai ficar mais tranquilo, a gente bota as cadeiras ali em círculo e tal. Falei, para mim tudo bem. E aí conversei com o Sidraque e a gente foi para o auditório da escola. E nesse dia, no auditório, aí a gente chamou também alguns alunos, chamamos alguns professores e sentamos ali, fizemos o estudo bíblico, né, cantamos e começamos assim. Quando a gente assustou, o auditório já estava cheio e já não era mais só um estudo bíblico, já estava assim, cantando, fazendo culto mesmo, né? E aí a gente pastoreando em Santa Cruz, falamos, e agora, o que vamos fazer? Os irmãos começaram a chegar para a gente e falar, pastor, durante a semana a gente está aqui no estudo bíblico, mas é domingo, a gente vai para onde? E aí eu olhei para o Sidraque, ele olhou para mim e falou, agora nós temos uma igreja. E não era, né, nunca foi assim, planejado por nós, não. Mas o Senhor já tinha planejado essa vinda nossa de Santa Cruz para cá. Então, podemos dizer que Itapuã, então, foi uma congregação de Santa Cruz durante algum tempo, né? Foi assim que nós começamos, dentro de uma escola, então, acho que é por isso que a gente gosta tanto de ensinar. Nesse começo, vamos colocar assim na escola, né? Além de eu e Tânia, estava a Helena, estava a Sheila, estava o Wagner, estava a Thelma, chegou a Ariane também, o Fábio, Leonardo Cosme, a Nathalie e a Andressa se converteram também, chegaram nesse período, né, de conversão, mas a base da igreja mesmo começou com essas pessoas, né? No caso de Nathalie, Andressa, algumas outras meninas, foram pessoas que se converteram ali, entendeu? Então era mais ou menos umas 6, 7, umas 8 pessoas, né, aproximadamente, a igreja começou com esse grupo. Era muito interessante que era nós que fazíamos tudo, né? A gente terminava as aulas, os alunos iam embora, e aí eu e Sheila para o auditório, eu cifrando, imagina, olha a condição da igreja, eu cifrando as músicas para Sheila e Wagner tocar, e a gente cantava, tocava, a gente tocava, a gente cantava, a gente, né, Sidraque pregava, a gente mesmo fazia tudo, a gente carregava as cadeiras, a gente fazia tudo. Foi um tempo bem interessante, trabalhoso, mas que hoje a gente vê que valeu muito, muito a pena. O que marcou muito, eu até já compartilhei com a Tânia sobre isso, é a expectativa, né, das pessoas que estariam conosco. Então todo começo é muito difícil, a gente convidava muitas pessoas, algumas pessoas iam nos visitar, mas parece que elas sentiam assim,
uma certa instabilidade ainda, né? Tudo era muito novo. Será que isso aqui vai funcionar mesmo? É diferente de agora, que está com 25 anos, né? Tudo muito novo. Então, quando a gente contava as pessoas que estavam na igreja, né? A gente dependia dessas pessoas para estar presente. Então, isso marcava muito a gente, né? Eu lembro que teve um culto lá de domingo, já tinha culto aos domingos já, e que quando dava 25 pessoas, 20 pessoas, era uma festa. Então, celebração. Era uma celebração, Os cultos eram feitos no auditório de uma escola, né? Então isso aí marcou muito a gente. Para mim, além disso, né, que todo culto a gente contava, e hoje teve 2 visitantes, hoje teve 3. Nossa, hoje no culto teve 15 pessoas, meu Deus, quanta gente, tá enchendo. Porque uma coisa é você começar uma igreja a partir de outra igreja, né? Rachou, vai um pouco para um lado, um pouco para o outro, ou pegar uma igreja já pronta, em andamento. Outra coisa é começar do zero, dentro de uma casa do zero mesmo, né? Só nós e a família que nos convidou, no caso, o Dilton e a Helena. Então, no início também, o que me marcou bastante foi eu e Cidade tivemos que nos dividir muito. Porque como a gente não tinha planejamento em começar a igreja, e o Senhor tinha, e quando começou e virou igreja, Sidraque tinha que ficar um domingo em Santa Cruz, e eu vinha com o Leonardo Cosme de ônibus, e aí a gente dava escola dominical, né? Então eu dava aula, porque era todo mundo novo convertido, eu dirigia o louvor, eu pregava, dava a bênção apostólica, e Sidraque ficava em Santa Cruz. No outro domingo eu ficava em Santa Cruz para pregar, para ministrar, e Sidraque vinha para cá. Então durante um bom tempo a gente ficou revezando, né, entre eu e ele para assumir a igreja. Então, olha só como era difícil. Hoje temos muitos pastores, né? Temos presbíteros, pessoas que pregam, mas no início éramos nós dois nos revezando para dar conta desta igreja e da igreja de Santa Cruz, que também era nossa responsabilidade. Tudo bem que a gente estava, né, com o papai na época, mas, né, a responsabilidade estava com a gente. Então, isso me marcou muito, porque eu vi que a gente conseguiu lidar com tudo isso e deu certo. Deus é muito bom, muito misericordioso, porque poderia ter dado muito certo, mas poderia ter dado errado, mas o Senhor nos ajudou e a gente chegou até aqui, né? Nós ficamos aproximadamente 8 meses, né, no auditório da escola. E nesse último mês recebemos, através do convite nosso, né, um grupo de jovens da Jocum, aproximadamente 8 jovens, e todos os finais de semana eles ficavam conosco todos os domingos. Então todos os domingos nós tínhamos evangelismo, né? E nesse período os cultos começaram a ser realizados no pátio da escola. A gente descia com as cadeiras, depois tinha de subir com as cadeiras, né? Porque no outro dia tinha aula. Aí foi nesse período que se converteu pessoas como Ulisses, né, que se converteu nesse período. Outros também chegaram para a igreja, Kleber. E a partir daí vimos que nós tínhamos de mudar, porque já não estava mais comportando ali. Então começamos a procurar um espaço maior para a igreja, né? E não achamos um espaço como nós gostaríamos a princípio, mas foi o que Deus providenciou e era aquilo que Deus queria, que foi um terraço de uma casa. E ali ficamos aproximadamente 1 ano e meio, no máximo 2 anos ali. Eu lembro claramente, eu e Helena e a Sheila saindo pelas ruas aqui, procurando um lugar, precisando de mudar, porque já estava assim, né, ficando difícil, né? Todo dia, todo culto tinha que descer um monte de cadeira, sobe um monte de cadeira. E a igreja já estava com cara de igreja, né? Foi nessa época também que a gente recebeu o Leonardo Bezerra, que veio para cá nos ajudar, foi bênção. E a gente achou aquele terraço, a princípio de pessoas, será que vai dar certo, será que vai funcionar? Ela em cima, e muito aberto, né? Teve que fazer todo um tipo de adaptação e tudo. Eu lembro que o pessoal ria, porque nós precisávamos de ter uma boa equalização de som, né? E aí colocava caixa de ovos, tudo improvisado. Então, hoje quando a gente vê, né, a modernidade, como está aqui, a gente fala, nossa, lá era caixa de ovo mesmo, para manter uma boa acústica. Então, no início, tudo foi muito difícil, mas foi muito gratificante. Quando a gente subiu aquele terraço, preparando e arrumando tudo para cultuar ali o Senhor, foi um tempo muito gratificante. Nossa primeira igreja, na verdade, né? Ali foi um período de conversões, ali
foi um período de organização da igreja, foi ali que nós organizamos juridicamente a igreja, né? Ali começou a ter uma diretoria, ali começou a ter uma conta bancária, um CNPJ, então foi um tempo de organização. Então foi um tempo também marcado, além da organização, também tivemos alguns desafios, né? O terraço ficava próximo a uma rua muito estreita, né? Então ficava de lado praticamente para várias casas e muitos vizinhos ali, né, sentiam-se incomodados, e eu me lembro que a gente sofria muito por causa dessa questão de som, e tinha vezes que a gente começava o culto e alguns vizinhos alugavam, na mesma hora do culto, alugavam, na época tinha muita Tower que fazia propaganda, então eles alugavam aquilo, abria aquele som na hora do culto, e nas casas também eles batiam panelas, né, na hora do nosso culto, né? E assim, era um desafio. Tinha um senhor que morava em frente ali, que estava fazendo culto, estava lá da casa dele espraguejando mesmo, né? Gritando. Então a gente sentiu, foi muito, muito desafiador esse primeiro momento, né? A gente ia para o culto já assim, um pouco receoso com isso. Sabia que ia ter fogos, ia ter som, ia ter justamente, bombas, né? Bombas, gritos. Ia ter tudo, mas foi muito bom, foi muito gratificante. Eu chegava cedo, eu vinha da escola e ia direto para lá, porque na época não tinha zeladoria. E aí eu ia eu saía da escola, chegava antes do culto para limpar o templo, para passar pano e tal, limpar, arrumar as cadeiras, para quando os irmãos chegassem, tá tudo pronto. Então eu também já fui zeladora da igreja. Que fique registrado. A própria necessidade, né? Subir escadas. Às vezes, pessoas que tinham algum tipo de limitação não podiam estar com a gente. Pessoas mais idosas. E também já tinham 50 pessoas. Então, um terraço de uma casa já não estava mais agregando essas pessoas. E a gente sempre priorizou a escola dominical, então não tinha salas para a escola dominical, era tudo junto. Era um lá no canto do carro, não, fala mais baixo, era tudo misturado. Então a gente precisava de começar a consolidar a igreja. E também os ministérios. Ali no terraço a gente só teve missões e mulheres, né? E a escola dominical tudo muito misturado. E aí viemos para cá, para esse novo tempo, que era uma serralheria, e era só um galpão, não tinha mais nada, tinha um galpão, tudo lá dentro, vocês vão ver aí pelas fotos, banheiro lá dentro, cozinha lá dentro, desse tamanhozinho, tudo lá dentro, né? E foi um tempo novo, maravilhoso, umas colunas que a gente não conseguia ver quem estava pregando, mas o povo estava muito alegre, festejando, celebrando, porque agora era um templo embaixo, um acesso para a rua, com placa, né, que a gente podia colocar a nossa placa, poderia fazer agora classe escola dominical. Então foi um momento assim de crescimento e verdadeiramente consolidação da igreja com os seus devidos ministérios. Foi muito bom. Foi desafiadora, né? Por um lado, mas muito maravilhoso também por outro, né? Ver a igreja se consolidando, a gente realizando nossas conferências, retiros, encontros de casais, realizando consagrações, né, de obreiros, o nosso culto de abertura, né, o nosso culto de abertura que foi, acho que 2002 ou 2003, nesse templo, na época o presidente da KDESO esteve lá conosco, foi Pastor Marinelsto, foi ele que pregou ali naquele dia, e ali praticamente foi um novo recomeço na realidade, né? Então foi muito, muito importante, nós tínhamos já um quadro de obreiros, já era um outro momento da igreja, uma outra fase da igreja, né? Tínhamos evangelistas, tínhamos até um pastor conosco na época, então a igreja estava já consolidada financeiramente também, em vários aspectos, né? E foi um tempo maravilhoso mesmo, né? Interessante que as colunas, né, que a Tânia falou, eram colunas que tiravam visibilidade, como vocês já observaram talvez em algumas fotos. E eu destaco aqui a atuação do Fábio, né? Verdade. O Fábio Arras, meu cunhado, que ele sempre falando, vamos quebrar essas colunas, vamos quebrar essas colunas. E eu e Tânia fizemos uma viagem missionária para a África, e quando nós chegamos, as colunas estavam todas elas quebradas aí mesmo, né? Foi maravilhoso, e nós não tínhamos revestimento acústico, não tínhamos nada, mas o povo estava animado para o trabalho. Era uma fase diferente da igreja essa. E foi nesse novo templo, né, nesse recomeço, que a gente
fundou a Escola de Adoradores Dulos. Esse ano a escola fez 20 anos, né? 20 anos ajudando ministérios, igrejas, passou já muita gente por essa escola. E também foi nesse tempo que nós gravamos o nosso primeiro CD, né? Que é o CD Dulos, Ele é Santo. Um CD que tinha como propósito, e tem como propósito, né, levantar dinheiro para a África. E foi assim, todas as nossas vendas, tudo que nós adquirimos foi exatamente investido no Senegal e em Guiné-Bissau. E nós louvamos a Deus por esse ministério de louvor e adoração Dulos, que é uma bênção e tem esse calor missionário no coração. Louvamos a Deus por isso. Adoro. A Dulos é a minha menina dos olhos. A Dulos tá brilhando tudo. mesmo. É num sonho. A Dulos é a menina dos meus olhos na igreja. A Dulos. Em 2008 ou 2009 nós tivemos uma escola de missões e começamos ali, na época tinha mais ou menos 40 alunos, né? As aulas eram aos sábados à tarde, todo sábado à tarde tinha aula. E depois dessa escola de missões nós demos prosseguimento com o curso de teologia. E estamos até hoje, né, com esse curso de teologia, funcionando uma vez por semana. E este ano, né, com a escola de teologia online e Dulos online, que foi assim, um momento novo, né, para nossa história. Muitos momentos marcantes, muitas realizações, retiros, onde não somente a juventude participava, mas toda a igreja, era barraca espalhada para todo canto. Recebemos também muitas pessoas que nos ajudaram com ministração com a Adema de Campos, a ministração com a Aline Barros. Fizemos uma cruzada evangelística lá no Marista, foi maravilhoso, muitas vidas se converteram ao Senhor. Bené de Souza, né? Pessoas que passaram por aqui e que deixaram, né, alguma coisa delas em nós, um legado. E também podemos lembrar de pessoas que testemunharam, igrejas onde nós fomos como ministério, levar a palavra, ministrar, treinar ministérios de louvor e testemunhos de pessoas que foram, igrejas que foram consolidadas. E eu acho que isso é um legado muito forte. Fora o trabalho missionário, porque lá atrás, rapidamente falando, o Senhor tinha dito que nós iríamos, né, a muitas nações e tal, e que Deus ia preparar uma igreja para nos enviar. E esta igreja, Itapuã, foi a igreja que Deus preparou para nos levar às nações, para cumprir a promessa quando o Drag tinha 10 anos de idade, que nós seríamos pastores e missionários. Então, esta igreja, ela tem um marco muito grande por Deus ter usado para cumprir as suas promessas em nossas vidas. E isso é extremamente relevante. O desafio, a igreja teve muitas conquistas, muitas bênçãos, muitas pessoas que chegaram, mas também tivemos algumas perdas, né? E eu me falo aqui de perdas por morte mesmo, né? De pessoas que realmente marcaram nossa vida, né? Eu vou citar aqui o exemplo de algumas delas, o Décio, esposo de Magali, o casal que está conosco desde quando começamos ali nesse tempo que a gente estava anteriormente. O Décio, tesoureiro da igreja, um braço amigo do nosso lado, nos deixou de uma maneira assim tão inesperada, né? Um companheiro mesmo, líder dos diáconos da igreja. O pastor Gerson, né? Nosso primeiro vice-presidente da igreja, lado a lado comigo, caminhando também, nos deixou de uma forma rápida também. A irmã Assunta, né, que foi líder de mulheres, uma pessoa amiga, né, tanto de mim quanto de Tânia, que nos apoiava muito e por conta de uma enfermidade, lutando, mas infelizmente Deus acolheu, né? Então, essas 3 pessoas nós perdemos no templo anterior, né? Foi muito doloroso porque eram 3 líderes, né? A igreja conseguiu lidar bem com isso, mas até hoje nós tínhamos muita falta dessas pessoas, né? Eram pessoas amadas pela igreja. Em 1º de janeiro de 2025, nós viemos aqui para este novo templo. Não foi um recomeço porque houve uma continuidade, né? Na realidade, já chegamos aqui com tudo organizado, com a estrutura, com a diretoria, com a equipe ministerial, tudo formada. Está muito recente ainda para falar sobre muitas coisas, né?
mas tem sido o que eu pude perceber aqui nesses 8 para 9 meses, né? É a unidade da membresia, quando nós entramos aqui, né? Os momentos, a preparação que nós chegamos para cá, né? Como houve uma mobilização de toda a igreja. Eu creio que, evidentemente, não vieram todos, né? Mas a maioria veio para cá conosco. Eu descreveria como um período maravilhoso de formação de líderes. Foram muitos pastores que foram consagrados nesta igreja. Posso dar o exemplo aqui de um só, que é o pastor Eduardo, né? Que cito ele porque estará pregando no aniversário dos 25 anos da igreja. Mas houve muitos pastores, missionários, enviamos missionários para a África, para Portugal, para o Nordeste, fizemos parceria com muitas igrejas. E tudo isso foi feito no tempo anterior. E caminhando para cá, a nossa ideia é que isso aumente mais ainda. Deus nos chamou para formar líderes. Uma palavra, poderia dizer várias, mas eu escolho resiliência. Por que resiliência? Diz que resiliência é comparado com uma mola que você desce, e quando você solta, ela volta ao estado original. Nessa trajetória de 25 anos, houveram muitos momentos de resiliência. Quantas vezes tivemos que nos reinventar no louvor? Quantas vezes tocamos baixo no teclado, bateria no teclado? Quantas vezes tivemos que nos reinventar, né? A própria pandemia, né? Nos reinventar, nos cultos e tudo. Quantas vezes pessoas chegando, pessoas saindo, muitos professores, poucos professores, desafios financeiros, desafios com pessoas com problemas, relacionamento, casamento e muitos outros. E eu acho que essa capacidade que Deus nos dá de resiliência, porque é Deus que dá, ela tem sido a nossa marca. Nesses 25 anos, fomos, né, Sidraque, muito resilientes. Abaixamos, muitas vezes fomos apertados até o máximo. Mas quando voltávamos na posição inicial e recomeçávamos do ponto de onde paramos e vamos continuar até Jesus voltar. Resiliência. Fidelidade é minha palavra, porque eu via o cuidado de Deus em cada momento. Quantas vezes, né, a preocupação em como talvez pagar um compromisso que vencia, e a gente confiava em Deus, como Deus ao longo desses 25 anos tem suprido a cada dia a igreja, em todo sentido, em todos os aspectos, né? Eu pude perceber que quem cuida da obra é Deus. Deus é fiel com sua obra. Parabéns pelos 25 anos de atividade. É um privilégio muito grande para nós termos participado do início dessa atividade, dessa igreja que tanto bem nos fez e tantas almas trouxe para o reino de Deus. E para nós, então, é um momento de muita alegria. Estamos alegres de participarmos desse momento, desses festejos. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue abrindo portas para o Evangelho se propagar, para que mais pessoas encontrem o Senhor, para que mais pessoas venham para o reino de Deus. Parabéns, Igreja de Itapuã. Parabéns. Parabéns, pastor Sidraque, pastora Tânia. Vocês foram muito importantes na vida das pessoas em Itapuã. E hoje, 25 anos, estão deixando esse legado para muita gente, como já deixaram para alguns. Tem muitos pastores que começaram com vocês. E eu quero agradecer por ter tido o privilégio de ser membro desta igreja. E o meu desejo é que vocês continuem, após esses 25 anos, com muita garra, com muita espiritualidade, com muito amor às almas, principalmente as de Itapuã. E quero parabenizar os dois e dizer que vocês realmente são muito importantes
na nossa vida e na vida das pessoas da igreja. Olá, nós estamos aqui para expressar a nossa gratidão a Deus pelos 25 anos da Assembleia de Deus em Itapuã. Faz parte da nossa história, nós fizemos parte dessa igreja. Essa igreja começou na sala dos meus pais, então desde o início eu acompanhei essa igreja. Ali eu me desenvolvi no ministério. Hoje eu exerço o ministério pastoral. Comecei ali a pregar, a ensinar na Assembleia de Deus em Itapuã. Então o nosso coração transborda de alegria e de gratidão por essa igreja. E eu cheguei um pouquinho depois, né, 2002, fomos convidados por uma amiga da minha mãe para conhecer a igreja. A gente estava sem igreja na época e chegando lá já me apaixonei, gostei muito das pessoas, da forma como a gente foi acolhido, conheci o amor da minha vida. Graças a Deus, casamos ali, o pastor Sidraque fez nosso casamento. Também o pastor Sidraque apresentou nossa primeira filha ao Senhor. É mesmo. Que foi Luísa, que está agora com 13 anos. E pastor Gerson também, querido demais, apresentou o Mateus alguns anos depois. Mas é uma igreja que marcou a nossa vida profundamente, que nos fez desenvolver ministerialmente. Foi muito importante para o nosso crescimento espiritual. E a gente só tem a agradecer. Pastor Sidraque, tia Tânia, não tem como te chamar de outro nome, né, tia Tânia? A gente tem muito a agradecer a vocês por todos esses anos, por tudo que vocês nos ensinaram, por ter sido bênção na nossa vida em todas as áreas, por ter sido presente em todas as áreas das nossas vidas. Muito obrigada por tudo, parabéns e que Deus abençoe com muitos mais anos aí, no nome de Jesus. Amém, Deus abençoe. Beijo. Foram tantas pregações nesse púlpito, são 25 anos pregando, mas hoje eu quero dizer apenas agradecimento, gratidão é a minha palavra. Você que está aqui hoje, que é membro desta igreja, é porque você de alguma forma confia em nós. Você que tem seus filhos aqui, você confia em deixar os seus filhos aos nossos cuidados, você que é membro desta igreja, que contribui com esta igreja, então você de alguma forma tem confiado em nosso ministério. Então quero expressar a minha gratidão, tá bom? Em poder pastorear vocês. Eu sou privilegiado com isso, eu sou honrado em poder ter pessoas como vocês aqui no pastoreio. Tenho aprendido muito com vocês. Eu gostaria muito de prometer a vocês que nós seríamos uma igreja perfeita. Aqui é o lugar perfeito, aqui é o lugar top das galáxias, não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Nós somos a igreja, mas isso não é verdade. Temos problemas, dificuldades, temos lutas como qualquer outra igreja. Mas uma coisa eu posso te prometer, vamos amá-los, não importa. Vamos suportá-los, vamos apoiá-los, vamos aconselhá-los, vamos ensiná-los, vamos dar o melhor de nós, mesmo que errando, mesmo que falhando. Portanto, essa é a palavra que Paulo falou para a igreja. Eu vou dizer para você: sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sabe por quê? No Senhor, o seu trabalho nunca será vão. Eu posso não ter como te recompensar, mas o Senhor tem galardão para você. Eu lembro qual foi a primeira mensagem pregada nos primeiros cultos, o primeiro culto, né? Que foi realizada ali no Centro Castro Alves de Ensino, ali no auditório. Naquela altura eu preguei sobre o João capítulo 2, que fala de transformação da água em vinho, né? Foi o primeiro domingo de culto que nós tivemos ali. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, tínhamos convidado algumas pessoas, né? Pastoras inclusive, e eu lembro disso. E estávamos eu e Thelma cantando, Sheila e Wagner assim no cantinho tocando, e uma música, Wagner tocava violão na época, Sheila teclado, e uma música que praticamente não faltava no nosso repertório era aquela de Daniel de Souza, declaramos, pois aqui reina a glória do Senhor. E aí tinha alguns rostinhos, né, que começaram com a gente, como a Helena, como a Sheila, como a Thelma, a Cabiba foi chegando também, a Nathalie, a Andressa, a Eva e Thelma de Donizete, né? A gente fala Thelma de Donizete porque para distinguir uma Thelma da outra, né? E várias pessoas foram chegando, depois veio, logo em seguida veio a Ariane, né? E aos poucos foi crescendo, mas foi assim, um momento marcante, porque cada pessoa que passava na porta, eu lembro que a gente cantava olhando para a porta, se vinha alguém chegando novo, se tinha algum visitante para a gente poder celebrar. E depois a gente
fazia culto de ações de graça, depois a gente fazia a apresentação das crianças. Eu tinha uma estratégia, nunca vou esquecer, naquele dia eu marquei para que os pais levassem, eu dava aula na escola Castro Alves, aí eu pedi para os pais à noite irem ver a apresentação de uma coreografia que as crianças iam fazer. Na verdade, foi uma estratégia para evangelizar os pais. Os pais foram assistir a coreografia, aí o auditório ficou assim um pouco mais cheio, porque estava todo mundo lá para ver os filhos. Mas era uma estratégia de evangelização. E assim foi o nosso começo, com muitos desafios, mas muito bom.